aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Ronaldinho Gaúcho voltou a chamar a atenção do mundo do futebol de maneira surpreendente. E dessa vez, seu foco não foi apenas a lembrança de seus feitos com a camisa do Barcelona ou do Milan, mas sim o Vasco da Gama. Em uma entrevista que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e despertou repercussão na Europa, o craque brasileiro fez declarações que deixaram fãs e especialistas boquiabertos. Ele não poupou elogios ao clube carioca, destacando não apenas a história grandiosa da instituição, mas também o potencial que vê na atual geração de jogadores, deixando implícita a ideia de que o Vasco poderia se tornar novamente um protagonista do futebol brasileiro e, quem sabe, internacional. A maneira como Ronaldinho falou, com aquele brilho nos olhos característico e a voz calma, mas firme, mostrou que não se trata apenas de elogios de cortesia. Há algo mais profundo por trás de suas palavras, uma espécie de reconhecimento genuíno que faz qualquer torcedor vascaíno sonhar com dias melhores e chama a atenção de clubes europeus que observam o futebol brasileiro em busca de jovens talentos promissores. A repercussão das declarações de Ronaldinho não se limitou ao Brasil e, curiosamente, o assunto ganhou força de forma quase imediata na Europa. Sites esportivos espanhóis, franceses e italianos começaram a repercutir os comentários do craque, especulando sobre a possibilidade de ele estar sinalizando algum interesse em colaborar de alguma forma com o Vasco, seja no desenvolvimento de talentos, embaixadas internacionais ou mesmo participações simbólicas em campanhas do clube. O impacto dessa notícia ultrapassou as fronteiras do futebol brasileiro e entrou na esfera de rumores estratégicos, fazendo com que analistas e jornalistas estrangeiros discutissem o significado exato das palavras de Ronaldinho. O fato de um jogador com a história, o prestígio e a visibilidade internacional de Ronaldinho fazer elogios tão contundentes ao Vasco desperta naturalmente especulações sobre possíveis parcerias, investimentos ou até mesmo ações promocionais. E isso deixa qualquer fã com os olhos brilhando, imaginando cenários em que o craque poderia ter um papel ativo na reconstrução ou valorização da marca do clube. Além do impacto internacional, o jeito como Ronaldinho estruturou seus elogios chama a atenção. Ele não se limitou a comentários superficiais ou clichês típicos de entrevistas. Falou sobre a paixão da torcida vascaína, o histórico de conquistas e a capacidade do clube de revelar jogadores capazes de brilhar em qualquer lugar do mundo. Alguns especialistas começaram a interpretar suas palavras como um sinal de que o Vasco poderia estar próximo de receber atenção extra, talvez até de investidores interessados em potencializar o clube. No mundo do futebol, qualquer menção de Ronaldinho sobre uma instituição pode criar ondas de repercussão econômica e midiática. O simples fato de ele destacar que o Vasco mantém tradições que não se encontram em qualquer clube fez com que jornalistas esportivos europeus começassem a traçar comparações com clubes históricos de seus países, transformando a fala do brasileiro em pauta quente de análises, debates e especulações sobre o futuro do clube. O tom da entrevista, marcado por entusiasmo e autenticidade, também gerou uma onda de discussões entre torcedores nas redes sociais, com vascaínos celebrando a atenção e torcedores rivais questionando os motivos do craque para fazer tais declarações.
Há quem veja nisso uma possível estratégia de Ronaldinho para atrair mais visibilidade ao Vasco, enquanto outros acreditam que o ex-jogador apenas expressou sua admiração sincera por um clube que marcou época e ainda tem potencial de se reerguer. De qualquer forma, é inegável que a fala de um ídolo dessa magnitude gera curiosidade e rumores, e no ambiente do futebol brasileiro, onde cada palavra de ex-craques é interpretada como pista de um movimento futuro, não é surpresa que as redes tenham explodido com especulações sobre contratos, parcerias e até convites inesperados para Ronaldinho assumir algum papel simbólico ou estratégico no clube. Alguns comentaristas esportivos foram além, sugerindo que o craque poderia estar preparando o terreno para projetos maiores envolvendo o Vasco, como centros de formação, intercâmbio de jogadores ou até ações promocionais que poderiam chamar a atenção de investidores internacionais. O que chama a atenção é que ele mencionou jogadores atuais e potenciais, sem citar nomes, mas deixando implícito que acredita em talentos capazes de chegar a grandes ligas europeias. Esse tipo de comentário naturalmente desperta interesse de clubes do exterior, que estão sempre atentos a rumores de talentos emergentes no Brasil. E a menção de Ronaldinho ao Vasco funciona como um selo de qualidade que, na prática, aumenta a projeção internacional do clube, ao mesmo tempo em que reforça a imagem do craque como alguém que não apenas brilhou individualmente, mas também sabe reconhecer e valorizar instituições que contribuem para a formação de atletas. No fim das contas, a fala de Ronaldinho sobre o Vasco deixa um rastro de especulação difícil de ignorar. Entre elogios sinceros, possíveis estratégias de marketing e indícios de projetos futuros, o que se vê é uma movimentação que ultrapassa o simples comentário de um ex-jogador. A Europa observa, a mídia repercute, os torcedores celebram e a possibilidade de algo concreto acontecer, mesmo que ainda incerta, deixa o cenário aberto para inúmeras interpretações. Cada palavra do craque é dissecada, cada entonação analisada, e enquanto isso, o Vasco da Gama se beneficia indiretamente do prestígio de Ronaldinho, mesmo que por enquanto tudo não passe de rumor. A expectativa cresce, os fãs sonham e o futebol se mantém vivo com histórias que misturam nostalgia, admiração e a sempre fascinante especulação sobre o que poderia acontecer a seguir. O fato de Ronaldinho ter escolhido o Vasco como alvo de elogios intensifica ainda mais a curiosidade, porque estamos falando de um clube que já teve momentos gloriosos, mas que também enfrentou períodos de instabilidade. Quando um craque mundialmente reconhecido destaca a capacidade do clube de revelar talentos e valoriza sua história, automaticamente se cria uma narrativa que mistura memória afetiva com projeção de futuro. E isso não passa despercebido, seja por torcedores, jornalistas ou investidores que constantemente buscam oportunidades de associar marcas e nomes de prestígio. A fala de Ronaldinho, cheia de entusiasmo e esperança, pode ser vista como uma forma de projetar o Vasco para além das fronteiras do país, despertando interesse internacional e até fomentando especulações sobre possíveis movimentos no mercado de transferências ou investimentos em infraestrutura, o que naturalmente coloca o clube em uma posição de destaque midiático, sem que nenhuma ação concreta tenha sido anunciada. As especulações foram impulsionadas pelo tom cuidadoso, mas também revelador, das declarações do craque. Ele mencionou, de maneira indireta, o quanto acredita no potencial de crescimento do Vasco e na possibilidade de o clube voltar a figurar em grandes palcos do futebol internacional. Isso levou especialistas a levantar hipóteses sobre o que poderia vir a seguir,
como a participação de Ronaldinho em projetos de desenvolvimento de jovens talentos, programas de visibilidade internacional ou mesmo ações de marketing que poderiam gerar receita e atrair a atenção de clubes europeus. O que parecia apenas uma entrevista se transformou em um campo fértil de rumores, e a forma como Ronaldinho expressou seu ponto de vista sugere que ele não apenas está refletindo sobre o passado do Vasco, mas talvez projetando cenários que poderiam beneficiar o clube de maneira estratégica, o que deixa torcedores e comentaristas especulando sobre futuras movimentações. O fenômeno gerado na mídia europeia também merece atenção. Sites de renome, canais de televisão e perfis especializados em futebol rapidamente repercutiram as declarações de Ronaldinho, e a narrativa se espalhou como fogo em palha seca. A menção de um jogador do calibre do ex-camisa 10 brasileiro automaticamente transforma qualquer comentário em pauta relevante, e isso aumenta o alcance do Vasco de maneira orgânica. A especulação tomou proporções inesperadas, com jornalistas europeus questionando se haveria algum interesse do craque em participar de projetos de formação de atletas ou até de campanhas de marketing internacionais. É fascinante observar como uma fala simples, mas estratégica, pode gerar ondas de interpretação e potencializar a imagem de um clube em nível global sem que qualquer decisão concreta tenha sido tomada. Entre torcedores, a repercussão também foi explosiva. Vascaínos compartilharam trechos da entrevista como se fossem provas de que o clube está prestes a viver uma nova era de reconhecimento, enquanto rivais debatiam se os elogios eram sinceros ou parte de algum tipo de movimentação estratégica do craque. A internet se encheu de discussões sobre possíveis cenários. Ronaldinho poderia ser um mentor informal de jovens talentos, poderia participar de campanhas internacionais, ou quem sabe, futuramente, se envolver em projetos maiores que tragam visibilidade e recursos ao clube. Cada frase dita pelo craque foi dissecada, cada gesto analisado e cada tom interpretado como indício de movimentos que podem acontecer nos bastidores, e é exatamente isso que mantém o público atento e ansioso por novidades. A narrativa construída em torno das declarações de Ronaldinho também abre espaço para imaginar possibilidades improváveis, mas não impossíveis, como o craque participando de eventos promocionais internacionais em nome do Vasco ou até mesmo atuando como consultor em projetos de formação de atletas. A forma como ele mencionou a força da torcida, a tradição do clube e a qualidade de seus jogadores sugere que ele enxerga o Vasco como um ambiente fértil para o crescimento de novos talentos, o que naturalmente desperta a atenção de clubes estrangeiros que monitoram o mercado brasileiro. É interessante notar como uma simples entrevista, com elogios e observações cuidadosas, consegue transformar o Vasco em protagonista de especulações internacionais, criando expectativas que se propagam muito além do território nacional. Por fim, a repercussão dessas declarações deixa o cenário aberto para múltiplas interpretações. Entre rumores de projetos, especulações sobre parcerias, interesse internacional e reconhecimento sincero, Ronaldinho conseguiu criar um momento que mistura nostalgia, expectativa e potencial de transformação para o clube. Enquanto nada é confirmado oficialmente, os torcedores se mantêm esperançosos, a mídia europeia acompanha cada movimento e analistas debatem o significado real das palavras do craque. É nesse ponto que o futebol mostra sua capacidade de unir memória, paixão e especulação. E o Vasco da Gama, por meio de elogios aparentemente simples de Ronaldinho,
Se torna protagonista de uma narrativa que pode gerar impactos duradouros, tanto dentro quanto fora do Brasil. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O que realmente chama a atenção nas declarações de Ronaldinho é a sensação de que ele está preparando o terreno para algo maior, algo que vai além do simples elogio. Cada palavra, cada entonação sugere que há um interesse genuíno em fortalecer a imagem do Vasco e, ao mesmo tempo, projetar oportunidades futuras para jovens talentos do clube. Não é difícil imaginar que investidores ou patrocinadores internacionais, atentos a qualquer sinal de influência de ídolos mundiais, estejam analisando cuidadosamente essa fala, tentando decifrar se existe a possibilidade de parcerias estratégicas que possam trazer retorno financeiro e esportivo. Quando um jogador de renome mundial se posiciona dessa maneira, o impacto vai muito além do que se vê em campo. Cria-se uma narrativa que mistura prestígio, expectativa e esperança, deixando os torcedores com a sensação de que algo grandioso pode acontecer a qualquer momento. Cada menção a projetos de desenvolvimento de atletas ou ao potencial do clube é interpretada como uma pista secreta, e isso faz com que o simples ato de Ronaldinho falar sobre o Vasco transforme-se em um fenômeno de especulação, capaz de movimentar a mídia, as redes sociais e, potencialmente, o mercado do futebol internacional. Além disso, a repercussão nas redes sociais foi praticamente instantânea, e a velocidade com que os rumores se espalharam é um indicativo de como o nome de Ronaldinho ainda possui poder de gerar engajamento massivo. Entre vídeos de torcedores celebrando, memes e análises detalhadas de especialistas, a sensação geral é de que o Vasco recebeu um selo de credibilidade internacional apenas por ter sido destacado pelo craque. E não é apenas uma questão de marketing, trata-se de reforço simbólico e estratégico. Comentadores europeus já começaram a questionar se esse tipo de declaração poderia sinalizar uma possível intervenção direta ou indireta de Ronaldinho em futuros projetos do clube, como centros de treinamento, ações promocionais ou mentorias para jovens jogadores. Cada palavra é dissecada, cada entonação é interpretada. E a combinação disso gera um clima de suspense e expectativa que transforma a simples menção ao Vasco em uma pauta quente, capaz de manter o público vidrado em qualquer nova informação que possa surgir sobre a relação entre o craque e o clube. Por fim, o efeito psicológico dessa fala não pode ser subestimado. Para os torcedores vascaínos, é como se uma lufada de ar fresco tivesse chegado, reforçando a fé de que dias de glória podem retornar. Para os rivais e para o público internacional, cria-se curiosidade e, inevitavelmente, especulação sobre o que realmente está por vir. O poder de Ronaldinho de transformar uma simples entrevista em um evento midiático demonstra não apenas sua influência, mas também a maneira astuta com que uma fala pode gerar repercussão econômica, esportiva e cultural. O cenário agora é de pura expectativa. Cada movimento do craque será observado, cada declaração futura analisada como se fosse uma peça-chave em um possível plano estratégico para o Vasco. E enquanto nada é confirmado oficialmente, a imaginação corre solta. Os rumores se multiplicam e a paixão pelo futebol se mistura com a magia de imaginar o que poderia acontecer quando um dos maiores nomes da história do esporte volta seu olhar para um clube que carrega história, tradição e a promessa de renascimento.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!